Já está gravando, está gravando. Então, a gente vai hoje assistir a defesa do projeto final de Geofísica do candidato Murilo Barros Saibro. Eu sou o orientador e o co-orientador professor Cleverson Guizan Silva, que infelizmente não vai poder participar porque ele está em outra reunião, que já tinha sido previamente agendada, mas talvez ele chegue antes do fim, alguma coisa assim. Okay. Intitulada Reconhecimento da passagem aptiano-albiano na área do Parque dos Gaviões, Bacia do Parnaíba, com base na interpretação de dados quimioestratigráficos. Então, essa defesa dele, esse trabalho dele faz parte de um projeto que a gente coordena, baseado em várias análises e trabalhos feitos tanto em amostras de calha, de poços, ou seja, em rocha, como também em perfis de poços, dados sísmicos, etc. Então, esse é uma parte do projeto, né, que a gente tem desenvolvido. Então, por favor, Murilo, fique à vontade, meu irmão. Ok, muito obrigado, professor. Então, eu irei iniciar, né, minha apresentação agora. Como já introduzido pelo professor Freire, meu nome é Murilo, e o título do trabalho, né, o reconhecimento da passagem aptiano-albiano na área do Parque dos Gaviões, na Bacia do Parnaíba, com base na interpretação de dados quimioestratigráficos, sendo o professor Freire meu co-orientador, meu professor Cleverson Guizan. Então, para iniciar essa apresentação, começaria a falar sobre a estrutura desse trabalho, como é que eu irei passar esse trabalho para vocês. Eu irei começar inicialmente falando sobre os objetivos, depois contexto regional e local, a fundamentação teórica, o qual tem essas diversas subdivisões colocadas aqui ao lado, métodos e materiais, resultados e discussões, conclusão, por fim, as referências bibliográficas e agradecimentos. Começar a falar sobre os objetivos, o principal objetivo deste trabalho é a reavaliação de 6 postos da área do Parque dos Gaviões, integrando dados geofísicos, geológicos e geoquímicos com a finalidade de realizar uma reconstrução paleoambiental da sequência Cretácea com foco na formação Codó. E nós temos nesse trabalho também como objetivos específicos, primeiramente, entender a geologia deposicional durante o Cretáceo, identificar a passagem aptiano-albiano, interpretar os dados de FRX, né, que seria a fluorescência de raio-x, e de gama-espectrometria. Ok, começando a falar especificamente sobre o nosso contexto regional, o nosso estudo ele se concentra na Bacia do Parnaíba, localizado no Nordeste brasileiro, certo? E a Bacia do Parnaíba é uma bacia de margem passiva, cuja formação está associada ao estágio de estabilização da plataforma sul durante a idade do Arqueano ao Ordoviciano. É uma bacia formada por uma sucessão de rochas sedimentares e ígneas que, na sua maior parte, são limitadas por discordâncias. E ela é limitada, né, sua área é limitada pelo Arco Férreo Urbano Santos, o Arco de Tocantins, o Arco de São Francisco e pela província Borborema. E também no seu embasamento possui alguns lineamentos importantes, né? Como o lineamento Tocantins-Araguaia, lineamento Transbrasiliano e lineamento Pico-Santo Inês, os quais foram bastante importantes em certos períodos para mandar, né, digamos assim, na geometria da deposição da bacia. Ok, aqui nós temos a nossa carta estratigráfica separada com todas as nossas sequências dentro da Bacia do Parnaíba. Então, vendo de baixo para cima, nós temos aqui primeiramente a sequência siluriana, em azul, aí após a sequência mesodevoniana eocarbonífera, a neocarbonífera eotriássica, a sequência jurássica e, por fim, a sequência cretácea, o qual será o foco do nosso trabalho, a sequência cretácea. Mais especificamente, a formação Codó, o qual, litologicamente falando, de maneira geral, ela é composta por folhelhos pretos, arenitos, carbonatos e anidritas. E, de acordo com estudos paleoambientais mais recentes, digamos assim, essa formação ela foi depositada num ambiente lacustre fechado, o qual evoluiu para um ambiente lacustre aberto. E ela foi depositada no momento crucial
para a história do planeta de uma maneira geral, que ela foi depositada durante a abertura do Atlântico Sul, referente, né, à passagem do Aptiano para o Albiano, onde ocorreu a separação dos continentes sul-americano e africano. Ok, agora a gente aqui falando sobre a importância desse trabalho, iremos falar um pouquinho de alguns modelos pensados por alguns autores. Primeiramente, eu irei falar sobre o modelo de Arai, né, o modelo proposto por Arai, onde essa abertura, essa separação entre o continente sul-americano e o continente africano, ele se deu via seaways, né, o qual nós podemos ver aqui na imagem, de acordo com Arai, de acordo com o modelo dele, houve uma abertura onde o Mar de Tétis, que é esse mar ao norte, ele invadiu toda a região do Nordeste brasileiro em formas de seaways, né, esses caminhos, né, de oceano. E também, de acordo com Arai, também houve um impedimento que o mar austral, que é esse mar ao sul, influenciasse as águas, a deposição dessa região. Isso devido a um alto estrutural que nós temos até hoje, que no caso seria a elevação do Rio Grande, a cadeia de Walvis, que estaria neste ponto, o qual impediria uma maior influência das águas do Oceano Austral para essa região um pouco mais ao norte, né? E Arai ele se utilizou de dados de palinoflora, de fósseis marinhos de maneira geral, para ele poder indicar essa hipótese, né? Onde a gente pode ver esses pontinhos vermelhos foram os pontos dos quais ele, não só vermelhos, como azuis e amarelos, foram os pontos dos quais ele estudou, né? Com esses dados de palinofloras e fósseis marinhos. Diferentemente de Arai, nós temos aqui a hipótese de Assine, o qual o modelo proposto por ele rebate o que o Arai diz, né? Pois Assine acreditava que nessa região no Nordeste brasileiro existiam divisões de drenagem, alguns altos estruturais que impediriam que o mar vindo do norte, no mar de Tétis, fizesse caminhos, né, que cortassem completamente essa região nordeste do Brasil. Que esses altos estruturais, como eles fazem essas divisões, o mar ele teria invadido essas bacias do nordeste de maneira geral, de maneira diferenciada, né? Como vocês podem ver aqui na bacia do Parnaíba vindo do norte, aqui na bacia do Potiguar vindo ao nordeste, e a bacia do Araripe, o mar avançando ao sul. E ele teve essa hipótese via estudos sedimentológicos, né, a partir de estudos de paleocorrentes, como vocês podem ver aqui as paleocorrentes identificadas por ele com essas setas amarelas, em afloramentos que ele estudou tanto na bacia do Araripe, Potiguar e Parnaíba. E também aqui, por fim, nós temos o modelo proposto por Bastos, o qual ele diz que a incursão marinha durante o Aptiano formou um golfo, o qual ele denominou Golfo Codó, né? Então, o que ele diz basicamente, o que Bastos propôs? Né? Que após essa invasão marinha no continente, teria ocorrido a instalação de um ambiente restrito, onde, após essa restrição, houve um aumento das taxas de evaporação, o que justificou, né, a deposição de alguns evaporitos na bacia, né? E diferentemente de Arai e de Assine, Bastos ele utilizou-se de próxidos de Koch, né, de carbono orgânico total, além de isótopos, de maneira geral, como, por exemplo, isótopos de carbono. Ok, agora nós vamos falar especificamente do nosso trabalho, no nosso contexto local. A nossa área de estudo, em específico, é a área do Parque dos Gaviões. Essa área que fica mais ao norte da bacia do Parnaíba. Essa área é uma área produtora gaseífera localizada ao norte, né, na bacia do Parnaíba, e consiste em 7 blocos exploratórios. E atualmente ele é operado pela Eneva SA com cerca de aproximadamente 140 poços já perfurados. Indo agora para a nossa parte de fundamentação teórica, que é uma parte um pouquinho mais extensa, nós iremos iniciar nossa fala
com as amostras de calha. O que seriam essas amostras de calha? As amostras de calha são amostras que elas chegam carreadas para a superfície pelo espaço anular, que é esse espaço aqui entre a rocha e a broca, né? Pelo espaço anular durante a perfuração feita por um poço com auxílio da sonda, que ela tritura essa rocha, e com um fluido de perfuração, que traz esses detritos para cima. Além disso, as amostras definem intervalo de 3 em 3 metros em zonas de interesse e de 9 em 9 metros para as primeiras fases de perfuração. Como nós estamos trabalhando com a sequência cretácea, que é uma sequência relativamente rasa, né, e considerada como uma das primeiras fases de perfuração, as nossas sequências elas terão um espaçamento de 9 em 9 metros. Então, o dado ele não é pontual, porém ele é representativo estatisticamente no intervalo perfurado e é útil guardada as devidas limitações. Falando rapidamente sobre o perfil de gamma-ray, que será um perfil geofísico utilizado nesse nosso trabalho, o perfil de gamma-ray ele permite registrar a radioatividade natural de uma formação em API, unidade padrão para a medição de radioatividade em uma rocha a partir de quantidades determinadas de tório, urânio e potássio. É bom frisar que folheiros eles são naturalmente radioativos, logo, normalmente eles apresentarão valores mais elevados de API, pois o gamma-ray ele tende a medir a argilosidade, né? Porém, há algumas exceções, como, por exemplo, que eu pus aqui o arenito arcosiano, que ele tem altas concentrações de potássio. E o potássio é uma das coisas que o gamma-ray ele registra. Logo, mesmo que o arenito não tenha uma certa argilosidade, se ele tiver uma alta concentração na sua matriz de potássio, ele apresentará altos valores de gamma-ray. Ok. Agora, falando sobre a parte de gama-espectrometria, rapidamente também. A gama-espectrometria, assim como o gamma-ray, também identifica a radioatividade da rocha, com tório, urânio e potássio. Porém, o diferencial é que a gama-espectrometria ela consegue identificar separadamente a energia característica desses três elementos químicos, né? O tório, o urânio e o potássio são elementos únicos com radioisótopos de ocorrência natural e facilmente detectáveis, né? E é interessante ressaltar que o urânio e o tório eles não são diretamente identificados pelo gama espectrômetro, e sim, na verdade, o bismuto e o tálio, sendo que o bismuto ele faz parte da série de decaimento do urânio, da mesma forma que o tálio faz parte da série de decaimento do tório. Ok. Agora indo para a parte, digamos assim, mais importante da nossa, um dos mais importantes da nossa fundamentação teórica do trabalho, que foi utilizado o EDXRF ou FRX, que nada mais é que uma técnica não destrutiva, ou seja, que não destrói a nossa amostra, que ela é capaz de identificar de maneira qualitativa, de maneira geral qualitativa, os elementos químicos presentes na mesma, né, nessa amostra. Então, como é que funciona a técnica de XRF, a DXRF de maneira geral? Nós temos uma fonte primária de irradiação de raio-x, né, que tem uma energia elevada, e essa fonte ela provoca uma excitação nos átomos dessa substância, e essa excitação ela acaba retirando um elétron da camada mais interna, né? Com essa retirada do elétron da camada mais interna, um elétron da camada mais externa, para poder estabilizar esse átomo, ele ocupa essa lacuna. Esse processo de ocupação dessa lacuna, né, deixada pelo elétron da camada mais interna, acarreta numa dissipação de energia em forma de raio-x, o qual ele é captado pelo equipamento, e como cada elemento químico possui uma assinatura específica, né, dessa assinatura, dessa movimentação dessa eletrosfera, o equipamento ele consegue identificar qual elemento químico está presente, né, quais são os elementos químicos presentes na amostra, né? Ok. Agora indo para a parte de próxis geoquímicos,
né? Dando uma leve introdução, né? Falando um pouquinho sobre a geoquímica de maneira geral. De acordo com esses autores, a geoquímica é o estudo das composições químicas do planeta Terra, principalmente no quesito de rochas e minerais, e suas transformações podem envolver processos biológicos e ou químicos. Segundo Moraes, a análise química das rochas podem ser utilizadas como uma importante ferramenta para estudos petrológicos. E aqui, a alteração de concentrações desses elementos podem caracterizar séries magmáticas, condições de metamorfismo, até mesmo a assinatura de ambientes passados, o qual é o foco desse trabalho, né? A gente tentar identificar essas assinaturas de ambientes passados. Deixa eu beber uma água rapidinho. Ok. Bem, aí agora nós iremos iniciar nossos proxies, as nossas condições geoquímicas, iniciando falando sobre as condições de paleoredox, né, que seriam as condições de redução e oxidação do meio. Então, nesse trabalho, nós utilizamos essas razões de paleoredox: magnésio e alumínio, vanádio cromo, vanádio alumínio e níquel e cobalto. Como é que funciona essas razões de maneira geral? Nós temos no nosso denominador metais, os quais eles variam de acordo com a oxidação ou a redução do ambiente, como nós temos aqui o o manganês, que ele marca fronteiras óxicas, né? E outros, o vanádio, que no caso ele é depositado em ambiente anóxico, e no seu denominador, como alumínio, cromo, cobalto, o qual eles não variam, eles dependem da condição de oxidação e redução do meio, né? Temos até aqui um esquema que mostra, no caso os metais, né, que eles variam de acordo com a anoxia, né? Por exemplo, que mostra aqui que à medida que o ambiente fica mais anóxico, a gente tende a encontrar mais desses elementos químicos, como níquel, cobre, vanádio, urânio e etc. Bem, então, paleoredox é basicamente isso, os próxies, né? Agora, os próxies de variação de umidade. Temos no nosso trabalho utilizados as razões ferro e cálcio, titânio e cálcio e rubídio e estrôncio. Onde? Começando a falar sobre ferro e cálcio, titânio e cálcio, né? O cálcio, que seria o denominador, ele é um metal presente em minerais como calcita e aragonita. E são minerais encontrados principalmente em regiões marinhas e sedimentos marinhos, né? Já o titânio e o ferro, eles estão muito relacionados a um conteúdo sedimentar de origem mais continental, em especial argilominerais. Então, são utilizadas essas razões, ferro e cálcio, titânio e cálcio, como indicadores climáticos. Ou seja, quando nós temos momentos de maior pluviosidade, de maior umidade, nós temos chegando na nossa bacia elementos mais de origem mais continental. Então, o titânio e o ferro, eles tendem a ter um valor maior em detrimento do cálcio. A mesma coisa ocorre ao contrário, quando nós temos momentos mais secos, onde a nossa pluviosidade diminui, ou seja, menor umidade, nós temos menos aporte vindo do continente. Logo, essa razão, ferro e cálcio, titânio e cálcio, diminui. Agora, falando especificamente do rubídio estrôncio, dessa razão, nós temos que pensar na tabela periódica, onde o rubídio ele está na mesma família do que o potássio, né? E o rubídio e o potássio eles possuem um raio atômico muito parecido, muito semelhante. Logo, e o potássio ele está muito relacionado a argilominerais, de maneira geral, né? O feldspato. Então, de vez em quando, na geometria molecular dos argilominerais, o rubídio ele aparece meio que substituindo o potássio, né? Nessas geometrias, da mesma forma que acontece com o estrôncio. O estrôncio ele substitui o cálcio, já que ele também está na mesma família, né, do cálcio, e ele tem um raio atômico também muito semelhante ao do cálcio. Então, o estrôncio ele também substitui na geometria de, por exemplo, de minerais como calcitas, aragonitas, né?
substitui o cálcio. Logo, nós podemos inferir que essa razão rubídio-estrôncio também ela tem esse mesmo viés, né, de variação de umidade, de aporte, né, continental. E aqui nós temos nossas proxies de variação de salinidade, o qual nós utilizamos razões magnésio e cálcio, estrôncio e cálcio, né? E o qual a explicação também é que em momentos em que o clima ele está mais seco, a água ela é enriquecida em carbonatos e empobrece em cálcio. E elementos como estrôncio e magnésio são somados à medida que a salinidade aumenta. Então, com isso, nós temos que essas razões, magnésio e cálcio, estrôncio e cálcio, podem ser utilizadas como indicadores de salinidade. Aí, por fim, né, nós temos os próxies gama-espectrais, que foram os próxies adquiridos a partir do gama-espectrômetro. Aqui já não é mais o XRF. Porém, nós utilizamos também com esses próxies algumas razões geoquímicas, como a tório e urânio e urânio e potássio. E também é importante nós sabermos, né, algumas coisas especificamente falando desses metais, onde o tório ele é insolúvel em água, ele combinado com metais pesados e rochas ígneas, e normalmente ele está associado a shales, assim como o potássio, também ele é um componente básico com shales, como eu falei anteriormente, muito ligado a argilominerais, feldspatos de maneira geral. Já o urânio, ele não está ligado à contaminação de argila na rocha e depende muito do conteúdo de matéria orgânica. Ele está intimamente ligado, normalmente, à matéria orgânica marinha. Então, quando nós fazemos uma razão tório-urânio e urânio-potássio, nós também atribuímos essa interpretação a também uma variação de umidade, visto que o tório e o potássio eles apresentam um momento também de mais umidade, uma maior chegada desses argilominerais na bacia, e o urânio, como ele está intimamente ligado à matéria orgânica marinha, ele indica normalmente o exato oposto. Talvez quando a gente tem uma maior concentração de urânio em detrimento desses dois elementos químicos, isso pode indicar um afogamento na bacia. Ok, agora indo para a parte da nossa análise estatística, só a fundamentação teórica dela, né, as análises estatísticas utilizadas nesse trabalho, nós utilizamos a análise de agrupamento, que basicamente é uma técnica onde sua finalidade é encontrar e separar objetos em grupos similares, né? Esses grupos. O dendrograma, que no caso seria um exemplo, essa imagem aqui, é a forma gráfica de uma análise de agrupamentos sintetizando a informação, o qual ele é capaz de identificar quais seriam as homogeneidades dentro dos grupos e as heterogeneidades entre os grupos. Por fim, falando agora sobre os nossos métodos e materiais, os nossos dados utilizados, falando aqui, ó, nós temos uma imagem no nosso Parque dos Gaviões, e em azul, nessa nossa imagem, temos aqui os poços utilizados para esse trabalho, né, os quais eles estão descritos aqui mais legivelmente ao lado. Bem, esse aqui é o nosso fluxograma do nosso trabalho, onde iniciamos com a leitura gama espectrométrica, feito pela Jennifer e pelo Carlos, né, principalmente. Depois, a fase de tratamento de amostra, o qual foi uma grande quantidade de pessoas do grupo, né, fazendo essa parte de tratamentos, tanto eu quanto a pesquisadora Bruna e vários outros. A leitura de XRF, no XRF, né, na DXRF, que foi feito comigo junto à Luísa, né? E, por fim, análise de dados, né? Começando falando rapidamente sobre essa leitura do gama espectrométrica, basicamente temos aqui como é que ela foi realizada, que aqui nós temos uma calha de chumbo, o que o intuito dessa calha de chumbo era tentar diminuir esse ruído, digamos assim, né, das coisas que temos em volta, né, da nossa sala, né, para que o equipamento ele consiga captar somente o que esteja aqui dentro, presente dentro dessas amostras.
Então, nós vemos aqui nessa imagem, né, basicamente, essa pistola, que seria o nosso gama espectrômetro, analisando o sedimento que eles estavam guardados, como são amostras de calha, guardados dentro desses saquinhos, né? Então, a nossa análise gama espectrométrica, né, nosso levantamento, né, gama espectrométrico foi feito basicamente dessa forma. Agora, a fase de tratamento de dados, tratamento das amostras, foram vários passos, digamos assim, né? Onde nós pegávamos aqueles saquinhos onde estavam as nossas amostras de calha, nós pegávamos 2 colheres rasas de sedimento não, de rocha, né? 2 colheres rasas dessas rochas trituradas, e depois nós colocávamos nessa peneira de 63 micrômetros e lavávamos essa amostra, pois essa amostra ela estava repleta de óleo, né? Repleta do óleo de perfuração. Porém, nós lavávamos ela com água destilada e Detertec, né, que é um sabão especial de laboratório. Daí, nós colocávamos grande parte desse material dentro desses funis de papel com o objetivo de secagem. Uma parte ia para esse funil e outra parte voltava para a calha para nós podermos analisar este material. Nós podemos interpretar litologicamente o que nós vimos nessas amostras com uma lupa. Após essa interpretação, nós devolvíamos o que estava nessa calha para o funil, o qual nós deixávamos 24 horas secando. Após essas 24 horas de secagem, nós pegávamos esse funilzinho de papel, dobrávamos, colocávamos nessa baciazinha que introduzíamos numa estufa a 40 graus para fazer uma segunda secagem, digamos assim, né? De mais 24 horas. Para quê? E para que essa secagem toda, né? Essa metodologia? Para que o XRF ele consiga ler com maior precisão as nossas amostras, que as amostras não estejam úmidas, né? Para que não haja interferência na hora da leitura do XRF. Então, a leitura do XRF também existia um processo inicial, o qual nós pegávamos essas amostras já secas depois da estufa e macerávamos ela nesse pilão de ágata, e depois de maceradas, nós colocávamos essas amostras dentro desse potinho, que tem um plásticozinho no fundo, né? E esse potinho ele era inserido dentro do EDXRF, o qual ele realizava esse levantamento, né? E, por fim, a nossa análise de dados, que foi feito basicamente utilizando 3 softwares, né? Nós tivemos um software o qual nós utilizamos para essa identificação litológica das amostras de calha, que foi o SedLog, os parâmetros estatísticos, que foi o Orange, né, que utilizamos para fazer dendrogramas e tal, e a confecção dos resultados, de maneira geral, foi utilizando o Trace. E aqui, já começando a mostrar os nossos resultados, temos um exemplo da tabela gerada, aqui já é uma tabela já tratada, né, do XRF, que o XRF ele manda, a partir do momento que ele gera os resultados, ele manda uma tabela para a gente, e aí nós pegamos essa tabela, colocamos em Excel e damos uma ajeitada, né? Aqui é bom frisar que eu coloquei que alguns elementos químicos aparecem em porcentagens, em outros em ppm, e no caso eu uniformizei todo mundo, colocando todo mundo em porcentagem. Aqui a gente tem o posto PGN14, média e desvio padrão. Ok. E aqui agora a nossa análise de agrupamentos desses poços. Vale ressaltar que eu fiz uma normalização, né, para a gente fazer essa análise, tanto a análise de agrupamento quanto as razões geoquímicas. Todos os elementos químicos eles foram normalizados pelo desvio padrão, né, e após normalizados, eles foram colocados para fazer essa análise de agrupamento. Então, nós temos aqui que eu consegui dividir em 2 grupos principais, né? Aqui alguns poços, aqui outros poços, né, de maneira geral. Porém, esse slide é importante, o qual eu consigo falar que eu consegui dividir em 2 grupos principais. O grupo 1, que era aquele em vermelhinho, em rosinha, o qual estavam presentes principalmente esses metais,
era um grupo que trazia uma informação de condições de maior umidade, de talvez sedimentos mais finos, sedimentos siliciclásticos e condições paleoredox mais anóxicas. Já o grupo 2, o qual normalmente estavam presentes esses metais, ele já mostrava elementos de condições de menor umidade, presença de evaporitos, maiores condições hidrodinâmicas, condições paleoredox mais óxicas e uma maior contribuição biogênica de fauna marinha. Porém, houve algumas exceções. Existiam alguns poços, o qual nós tínhamos o manganês, tínhamos o grupo 2, o cálcio, o estrôncio, o magnésio, porém o manganês estava no grupo 1. Outros, o magnésio estava no grupo 1. Outros tinham, sei lá, o manganês e o estrôncio. Dois desses metais que são típicos, digamos assim, do grupo 2 no grupo 1. E qual foi a interpretação que eu dei a partir disso? O que poderia ter acontecido para isso ter acontecido nesses poços de maneira geral? Poderia ser uma maior presença de filosilicatos, talvez uma área-fonte um pouquinho diferente, que tenha que seja mais rica com alguns desses elementos, talvez uma menor concentração de calcita ou uma menor contribuição biogênica, alguma das hipóteses disso ter acontecido. Agora, nós vamos para a parte da interpretação litológica, né? A nossa parte que a gente leu na lupa. O que a gente viu na lupa na formação codó de cada poço, de maneira geral. Então, tentando falar aqui rapidamente, nós temos o poço AGX 93, o qual nós identificamos uma alta presença de folheiros e carbonatos ao longo de toda a seção, uma constante presença de arenitos e alinos mal selecionados, e a argilosidade ela aumentava para a base do topo, né? O AGX 111, uma alta presença de folheiros por toda a sua extensão sedimentar, pequenos pacotes de siltitos arenitos são identificados nos primeiros metros, uma presença de uma grande coluna de anidrita e também uma maior presença de carbonato mais para a região próxima à base do poço. O GVB12D, presença de arenitos associados a folheiros, siltitos e carbonatos, pacotes de anidrita identificados nos primeiros metros, e a argilosidade aumenta para a base do topo também. O AGX49, uma alta presença de folheiros micáceos nos primeiros metros da seção sedimentar, aparição eventual de siltitos, carbonatos, arenitos e alinos, e bem selecionados. E a argilosidade ela diminui para a base. E também uma maior presença de carbonato nessa região mais abaixo. E, por fim, esses dois últimos poços, o AGX 110, o qual identificamos uma presença de folheiros associados a pacotes de arenitos e siltitos, pacotes de anidrita identificados na metade do poço, e a argilosidade também diminui para a base do poço. E, por último, o PGN 14, que foi um poço muito argiloso e siltoso, que nós descrevemos, foi registrado grandes pacotes de anidrita na coluna sedimentar, a argilosidade também diminui para a base, e nós temos uma maior presença de carbonatos para as regiões mais inferiores, né? Aqui já são os dados gerados pelo Trace, né? O qual nós colocamos aqui nesse primeiro track a nossa coluna do Gamma Ray, né? E aqui no segundo track a nossa litologia interpretada, que foi interpretada juntamente com o Gamma Ray e as nossas amostras de calha que nós vimos, né? E aqui esses outros tracks são os tracks das nossas razões geoquímicas. Bem, o qual eu fiz aqui, né? Em vermelho, essas certas em vermelho são os próxios de variação de umidade, em rosinha, de salinidade, em azul, os de paleoredox, sendo o manganês alumínio de oxidação, e esses outros três de redução, né, de ambientes menos óxicos, de menor oxigenação, e em preto, o gama espectral, né? Bem, aqui nós temos o poço OGX 101, aqui nós temos o poço OGX 93, o qual não foi identificado aquela primeira quimioface, né? Também vale ressaltar que foram identificados 3 quimiofaces de maneira geral, assim, os poços, né? Nesse daqui nós não identificamos aquela primeira quimioface, aquela em verde, né? Que no caso seria o CD1, né? E aqui também a mesma coisa, os nossos próxios de variação de umidade, de salinidade, condições paleoredox e gama espectrais.
Aqui nós temos o poço GVB12D, o qual nós não conseguimos amostrar essa parte mais acima, mais superior da formação Codó. Acredito eu que por problemas na pandemia não conseguimos ir para o laboratório mais para terminarmos esse poço. Então, a decisão qual eu tomei foi basicamente parar, né, a interpretação até onde nós tínhamos os dados geoquímicos, né? E aí foram identificados o CD1 e o CD2, né? Porém, nós aqui também acreditamos que o CD3 ele esteja nessa região, visto que nós temos esse marco aqui no gamma-ray, que é o GR2, que ele está intimamente ligado em todos os poços a essa quimioface CD3, né? E aqui é a mesma coisa, né? Os proxies de umidade, de salinidade, de condições paleo-redox e gama espectrais. O OGX49, o qual nós não tínhamos acesso aos dados de gamma-ray, pelo menos não nessa profundidade, né? E, enfim, a mesma coisa. Os dados de umidade, salinidade, paleo-redox e gama espectrais. Aqui também nós temos o OGX110, que aqui já voltamos a ter o nosso gamma-ray. Também nós não identificamos o CD1 aqui, né? E aqui também, continuando, né? Umidade, salinidade, nossas condições paleo-redox, né? Essa variação e o desgama espectrométricos. E, por fim, o PGN14, que identificamos essas três quimiofaces, o CD1, CD2 e CD3. Como vocês podem ver, como eu falei anteriormente, né, o GR2, em todos os poços, que é um pico característico do gamma-ray, ele está intimamente ligado ao CD3, assim como o GR1, que também é um pico característico do gamma-ray. Em todos os poços, ele está intimamente ligado ao CD2. E aqui nós temos também nossas condições de umidade, salinidade, paleo-redox e gama espectrais. Aí, agora eu vou falar um pouco sobre o que cada uma dessas quimiofaces elas significam. Qual foi a nossa interpretação a partir dessas três quimiofaces? Nós temos a CD1, que é aquela mais inferior, o qual ela, de acordo com a nossa interpretação daqueles próxios geoquímicos, gamma-ray, de maneira geral, ele tinha um padrão mais retrogradacional, pois observava-se um aumento das taxas de evaporação, pontuado por por eventos progradantes, que podem ser relacionados a eventos climáticos de maior umidade. O CD2, que era o azulzinho, que era presente em todos os poços, ele sugere um caráter agradacional, também devido à sua presença de anidritas e carbonatos, de maneira geral, apesar das altas taxas de oxigenação, inferidos pelos elevados índices de manganês em todos os poços desse intervalo. Houve também a formação de uma grande laguna, permanecendo assim como a quimioface CD1, um ambiente árido, propiciando a precipitação de evaporitos e a menor presença de materiais siliciclásticos. Por fim, o CD3, aquele que estava mais ao topo em laranja, ele já apresentava um caráter progradacional. Ele está presente também em todos os poços estudados, com exceção, entre aspas, do GVB12D. Porém, como eu já citei anteriormente, a gente induziu que esse poço, GVB12D, também possuía o CD3 devido à presença do marco GR2 na curva do gamma-ray. E nesse poço, a umidade aumentava gradativamente, além das condições do ambiente voltarem a ser mais anóxicas para o topo. E aqui nós temos a nossa imagem final do nosso trabalho, o qual nós fizemos a correlação de todos esses poços com a ajuda desses dois marcos no gamma-ray, que seria o GR1 e o GR2. Vale ressaltar que todos os poços eles foram colocados em cota, né, para essa correlação. E, como eu falei anteriormente, o que ajudou principalmente para realizarmos essa correlação foram esses dois marcos do gamma-ray, porém também os dados quimioestratigráficos também eles foram de grande utilidade. E vale ressaltar que esse poço OGX49, por ele não ter o gamma-ray, essa correlação ficava um pouco mais duvidosa,
porém nós realizamos essa correlação mesmo assim utilizando somente os dados geoquímicos, né? E vale ressaltar que alguns poços não possuem, né, a presença de anidrita, que no caso seriam esses roxos, né? E são um dos poços que estão um dos mais elevados, né? Da bacia. Eu irei discutir isso um pouquinho na nossa conclusão, que no caso chega agora, né? E a conclusão, né? Esse trabalho teve como objetivo, como eu falei, avaliar a integração de dados rocha, perfis e geoquímica, permitindo maior entendimento dos processos da formação do Oceano Atlântico Sul e da variação do nível do mar da região. Então, como os resultados gerados, foi possível inferir que essa passagem aptiano-albiana ocorreu de forma gradual e não de maneira abrupta. E também nós identificamos 3 quimiofaces, né? Nas quais as proxies geoquímicas e de curva de gama-ray auxiliaram a correlação de 6 poços na formação Codó, onde, como já dito anteriormente, o CD1 apresentou um caráter retrogradacional, o CD2 agradacional e o CD3 progradacional. E sugere que a evolução da passagem aptiano-albiana ocorreu em diferentes condições paleodeposicionais, em um ambiente lagunar, com regiões mais rasas e mais profundas, com a presença de evaporitos na quimioface CD2, ocorrendo anidrita nas zonas mais rasas, né, e carbonatos nas porções mais profundas, como nós vimos na nossa imagem anterior, onde nós tínhamos alguns poços que somente continham carbonatos e outros anidritas. Então, a nossa interpretação a partir disso é que, no momento da deposição, na formação dessa laguna, nós tínhamos os poços que têm anidrita provavelmente estavam em locais mais rasos dessa laguna e que tem exclusivamente carbonatos, que são porções mais profundas. E essas condições paleobatimétricas também influenciaram as condições redox ocasionadas por possíveis conexões com o mar em abertura. E, por fim, esse trabalho recomenda a utilização dessas proxies associadas a outras, como o conteúdo fossilífero e palinológico, além das razões carbono, nitrogênio e os isótopos do mesmo, né? Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. E, por fim, gostaria de agradecer a todos, né, principalmente aos meus orientadores, o professor Fernando Freire, Cleverson Guizan, a presença da banca, né, no caso Jennifer, Felipe e o professor Francisco, de maneira geral a equipe do Parnaíba, por terem me ajudado ao levantamento dos dados, como Luísa, Jennifer, Bruna, Guilherme, entre outros, amigos e familiares, a Petrobras pela bolsa, a ANP pela disponibilidade dos dados e a K2 Sistemas pela licença do software. E é isso. Obrigado, Murilo, pela apresentação. Eu acho que você foi bem seguro, você foi bastante competente, né, na sua apresentação, as imagens bem feitas. Então, você está de parabéns, na minha opinião, pela sua apresentação. Obrigado. Só para contextualizar, para quem não conhece, esse trabalho aí faz parte de um projeto, né? Então, como eu já havia falado no início, e a gente está vendo várias proxies, então um projeto realmente de multiproxies para tentar entender as variações paleoambientais e paleodeposicionais, não só durante o Cretáceo, mas também a gente está em toda a seção estratigráfica da Bacia do Parnaíba, indo lá do Devoniano, Carbonífero e em partes, né? Então tem grupos mais dedicados ao Devoniano, tem grupos mais dedicados ao Cretáceo e tem agora, com a chegada do professor Francisco Abrantes, que é lá do Pará, né, da Universidade do Pará, é oriundo de lá da região, ele estudou, tem estudos na área da formação, do intervalo referente à formação Pedra do Fogo. Então, vai se agregar aí a gente, na medida em que ele for chegando aí e tal, com os alunos dele, a gente vai ter mais um reforço aí na equipe. E agora,
o André Belém, né, professor André Belém, que eu também fiquei sabendo que curte aí essa coisa da passagem aptiano ao biano, que de repente pode se inteirar de alguma forma, integrar ao grupo. Nós temos um diferencial, André, nesse grupo, que é termos a amostra de rocha, que é um dado assim, a gente não fica mais dependendo das descrições, só das descrições, ou só do que já foi feito, análise já realizada. Nós mesmos podemos realizar nossas próprias análises. Então, isso é um diferencial muito importante. Então, a gente está fazendo uma integração de dados geofísicos, geológicos e geoquímicos e, quem sabe, e biológicos, né, de certa forma, porque a gente está mexendo com a parte de pagnologia e tal, e foraminíferos, fósseis, né, microfósseis, etc. Então, é uma coisa que tem trabalho aí para bastante tempo, né, para a gente treinar nossos alunos e nós mesmos, né, fonte de publicações, etc. Então, essa parte do Murilo é um pequeno pedaço do projeto. Como ele mesmo disse, tem gente mexendo com a parte de gama-espectrometria de uma forma mais dedicada mesmo, né? Tem gente mexendo com a parte das palinofaces, e a gente vê que a integração com perfis também é uma coisa que funciona. Então, realmente é geofísica, geologia e geoquímica, certo? Dito isso, e parabenizando ao Murilo, eu queria fazer um comentário, Murilo, antes de passar a palavra para o pessoal. Você volta ali na correlação, por favor? Você falou, mas não avançou, né? Então, a gente vê que as anidritas, elas estão nas porções mais dos poços que rebaixaram. E você disse que elas se cristalizariam, se depositariam nas porções mais altas. Então, isso infere, e isso é verdade, você está falando a verdade. Porém, isso reflete que houve um tectonismo, né? Essas posições aí não são originais, né? Elas sofreram tectonismo. Então, onde tem anidrita, do ponto de vista deposicional, era mais raso do que onde tem carbonato. Só um que eu sei que alguém pode falar, então já estou logo. Você esqueceu de colocar isso aí na sua apresentação. Beleza? Bom, isso posto, eu gostaria de passar a palavra, então, para o Felipe Vidal. Felipe Vidal é geólogo, está fazendo doutorado aí no nosso grupo, né? E ele vai fazer os comentários dele. Felipe, por favor, aliás, um pedido que eu faço à banca de um modo geral, nessa metodologia de trabalho remoto, fica muito cansativo a gente ficar falando, vá na página, não sei o quê, o erro ortográfico, não sei o quê. Então, esse tipo de comentário, de erros ortográficos, erros estruturais, figuras, numerações, por favor, botem isso no papel, no e-mail ou no próprio arquivo e mandem diretamente para o Murilo para ele corrigir. Vamos se concentrar aqui mais na parte técnica e, claro, se tiver alguma coisa relevante, né, extremamente relevante dessa parte ortográfica ou estrutural, sem problema. Mas para a gente não ficar monótono, né? Então, vocês têm aí, por favor, entre 10 e 15 minutos para fazer seus comentários. Felipe, por favor, fique à vontade. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone. Murilo, bom, parabéns pela apresentação. Você apresentou muito bem, tá? Mostrou bastante conhecimento de tudo que você trabalhou aí na apresentação. Eu diria até que ficou um pouco discrepante com relação à sua escrita, né? A sua apresentação ficou bem melhor que a sua escrita, deu para entender muito melhor, tá? Achei que na parte de fundamentação teórica você estava bem embasado, cometeu alguns deslizezinhos ali e tal, mas estava muito bem embasado, deu para ver que você entendia o que estava acontecendo no seu trabalho, tá? Deixo aí em especial a sua explicação para as proxies, que para mim, foi fantástica. Fantástica. Você mostrou não só um conhecimento de como as proxies funcionavam, mas do porquê que elas funcionavam. E eu, inclusive, aprendi lendo essa parte. Muito legal. Parabéns. Tá? No meio da sua fundamentação teórica, você começa a descrever, principalmente a parte ali de tório, urânio e potássio, no gama espectral, e aí você fala o termo em inglês shale. Por que não traduziu? Por que você deixou esse termo shale não traduzido? Porque eu acho que o shale ele é melhor falar assim de maneira geral, né? Porque a gente, o folheiro, a gente pensa muito em... não, como posso dizer? O shale a gente pensa mais talvez em margas, né?
Eu acho que é um termo mais abrangente, talvez, mais por esse sentido, do que Pode folheiro. ser. É porque o cheio é um termo um pouco complicado, que algumas pessoas traduzem para xisto, né? E não tem nada a ver, né, com o que a gente está trabalhando e tal. E aí temos uma tradução já bem consolidada. Sei lá, eu traduziria, não deixaria só cheio ali. Ou, Mas se tudo bem. quiser, você chama de lamas, ou lamitos, porque são É, rochas, né? Chama de lamitos. Ok. beleza. O fluxo de trabalho na sua parte de apresentação ficou bem explicado, tá? Na monografia, eu confesso que eu não consegui entender bem, tá? Mas aí você explicou bem, você usou até uma figura diferente da monografia. De repente, você poderia ter usado essa mesma figura da apresentação na monografia, que está mais bem explicada, tá? Eu senti um pouco de falta de controle de qualidade dos dados de fluorescência de raio-x, porque eu sei que você fez, tá? Até porque quando você vai trabalhar com essas operações que você trabalhou aí de automatizadas, computacionais, você tem que ter um controle de qualidade muito rígido. Se você botar uma coisa ruim, você vai tirar um resultado ruim, entendeu? Então, essa parte automatizada é muito importante o controle de qualidade, tá? E eu sei que você fez um controle de qualidade, que eu estou no mesmo projeto que você, acompanhei, mas acho que você poderia ter explicitado bem esse controle de qualidade na sua monografia e também na apresentação, tá? Eu senti falta disso, tá bom? Toda a sua explicação da parte de resultados e discussões foi muito bem explicada também, tá? Ficou muito bem, muito legal. Você discriminou os postos primeiro, depois você deu suas interpretações, depois você deu sua conclusão. Eu acho que ficou muito bem embasado. Gostei muito do resultado final do seu trabalho, ficou muito legal, tá? O que eu ia te perguntar agora para o final, se você passa lá para aquela parte inicial que a gente tem, você explicando as entradas dos mares, os autores. Eu ia deixar uma pergunta final para você. Pode ser isso? Isso, essa parte aí. Aí você fala de três modelos, né? De três autores diferentes. Com a sua interpretação final aí, que está muito bem embasada pelas proxies geoquímicas, apesar dos modelos desses autores serem baseados em outras fontes, né? Mas o que você acha que se encaixa melhor com o seu trabalho? Qual desses modelos? O que você me diz aí com relação a essa comparação? O seu trabalho com os modelos anteriores. Certo, tudo bem. Só para dizer de maneira geral, não tem como eu também completamente de frente contra alguns desses modelos, porque, né, eles utilizavam proxies em diversas bacias, né? E aqui a gente só está trabalhando com a bacia do Parnaíba. Porém, o modelo qual talvez mais se encaixe seja esse modelo de Bastos, do Golfo Codó, né? O qual nós tivemos também a incursão marinha, depois a instalação de um ambiente restrito, qual houve uma evaporação, e a deposição dos nossos carbonatos e anidritas, né? Aí eu acredito que esse seja o modelo que mais condiz com o nosso trabalho. Eu também pensei a mesma coisa, mas você domina muito mais isso aí do que eu estou só assistindo. Beleza, cara. Parabéns pelo trabalho aí e da minha Obrigado. parte é só isso. Ok, muito obrigado. Obrigado, Felipe, pelos comentários. Eu queria só comentar, né, sobre essa coisa do modelo, isso é uma coisa que a gente discutiu, eu e o Murilo. Agora, veja só, eu também concordo, né, que esse é o melhor modelo. Mas se a gente observar uma coisa, você vê que a discussão continua em aberto. Um golfo pode ser um detalhezinho, volta aí, por favor, de uma entrada dessa e de uma entrada desse tipo. Se você bote lá na do Arai. Então, ali onde tem a palavra N, aquelas interrogações, onde tem o K, por exemplo, o K é um golfo. Ali onde está o K, a letra K, ali é um golfo. Então, na verdade, uma não inviabiliza a outra, né? A gente continua a gente vai continuar nessa luta aí, porque a gente concorda, o golfo ali onde está o K, bota ali, Murilo, por aí, isso é um golfo. Mas quem trouxe essa água do golfo foi um Seaway.
E esse Seaway veio da onde? Veio de norte para sul, veio de sul para norte, aí entra na discussão do Assini, que tem aquelas barreiras de drenagem ali. Então, provavelmente, tudo veio do norte. Quer dizer, não inviabiliza. Isso que eu quero, assim, deixar claro. A gente está dando uma contribuiçãozinha, né, nesse mundo, nessa discussão. O ineditismo nosso é que a gente está mexendo com poços, né, com amostras de calha de poços na região central da bacia. A maioria dos estudos, se não for todos, se não forem todos, relativos ao Codó, essa passagem, ocorre na borda da bacia, onde você tem afloramentos e onde você tem alguns poços perfurados com essa finalidade. Tem 2 poços, se eu não me engano, que foram poços de 100 e poucos metros, que foram furados com essa finalidade para o Codó, que é uns testemunhos da UFRJ. Mas na parte central da bacia, esse trabalho nosso está tentando contribuir com essa história que vai continuar sendo contada, pelo visto, né? Feita a colocação, professor, concordo realmente, mas acho que fica legal, de repente, colocar na conclusão que o seu resultado corroborou com o modelo do Bastos, né? Acho que é legal isso, né? E dá mais robustez ao modelo, Até que porque é local marca e não posição, né? exatamente, e não Marca inviabiliza posição. Eu concordo plenamente. Anote isso, Murilo, para você. É só aumentar um pouco, né, na discussão, né? Então, essa passagem com essa mudança nas sequências caracteriza alguma coisa mais local em forma de golfo, o que não inviabiliza a entrada do mar, o Seaway e tal. Acho que vale a pena, bem lembrado, Felipe. Obrigado. Isto posto, vamos agora para a nossa querida Jennifer, que vai fazer as colocações dela. Jennifer, fique à vontade. A mesma mensagem que eu passei para o Felipe, passo para ti. Então, vou desligar minha câmera e meu microfone aqui. Primeiro, vou agradecer, né, pelo convite, a primeira experiência como banca. E também eu fico nervosa, assim, apesar de não ser eu apresentando, é difícil também você avaliar uma pessoa em um trabalho tão robusto quanto o do Murilo, que trabalhou com perfil geofísico, geoquímico, descrição litológica, um trabalho bem amplo e com um tema muito importante. Então, obrigada pelo convite e parabéns, Murilo, pela apresentação. Sua apresentação foi muito boa. Você se mostrou bastante confiante, como o Felipe disse, sua apresentação foi muito mais bem explicada, assim, se mostrou bem mais seguro do que no texto. O seu texto eu achei muito bom também, principalmente a parte de fundamentação teórica. Aprendi muito com você sobre as proxies geoquímicas, entre outras fundamentações que eu achei muito legal que você fez sobre explicar um pouco de intemperismo, erosão, deposição, já que seu trabalho se trata dessa reconstrução pálida-posicional poliambiental da formação Codó. Então, sua apresentação estava muito boa, o seu texto estava simples, estava tranquilo de ler, mas senti um pouco de falta em algumas coisinhas, assim, que eu não vou ficar detalhando aqui, né? Eu vou te passar depois, mas é importante de você se concentrar nessa parte estrutural também, porque pelo seu tema ele vai virar referência, você vai escrever artigo, então ter cuidado com resolução de imagem, de padronizações de certas coisas é importante por isso, né? Aqui é como se fosse um período trainee, onde você está escrevendo sua monografia, mas você vai evoluir para um artigo, então ter cuidado com essas coisinhas. Então, parabéns, ficou muito boa a sua apresentação mesmo. E aí eu anotei algumas considerações, né? Não é perguntas, é mais colocações mesmo. Então, falar um pouquinho sobre, principalmente, a fundamentação de gama-espectrometria, onde eu tenho um pouco mais de experiência. Tava excelente, só que teve uma explicação sua que ficou um pouco confuso para mim, que você correlaciona o alto valor de gama-ray, né, de radiação natural gama, quanto à presença de matéria orgânica, e depois relaciona isso com o aumento do conteúdo de argila. Só que você tem que ter um pouquinho de cuidado com algumas afirmações assim tão simples, porque, sim, a matéria orgânica ela pode dar um aumento, né, do valor da radiação natural gama, mas pela questão do elemento urânio, né? Que ele possui a principal característica geoquímica dele,
é que ele é facilmente oxidado em um íon específico, né? E esse urânio ele se torna muito solúvel. E por conta disso, ele acaba sendo absorvido, né, pela matéria orgânica e se preserva em ambientes redutores, que é onde onde se concentrariam, né, a matéria orgânica marinha. E a argila, por outro lado, ela pode também estar associada a esse ambiente, mas o alto valor de radiação gama natural por conta da argila, ela vai se dar principalmente devido a outros elementos, que seriam o tório e o potássio. Então, tomar um pouco de cuidado, porque você você cria essa relação muito fechada, né? Da matéria orgânica e da argila, e isso resultar num alto valor de radiação gama natural. Desculpa pelo barulho aqui, não sei se está dando para me ouvir bem. Então, só ter um pouco de cuidado com algumas afirmações assim tão diretas, né? Para não ficar confuso. Então, não sei se você entendeu muito bem a minha explicação, mas eu deixei escrito bonitinho, a gente pode conversar depois. Okay. Uma outra coisa assim, que me pegou um pouquinho é que quanto a mapas de localização. Eu acho que os seus mapas de localização poderiam ter sido feitos com um pouquinho mais de cuidado, assim, porque não tinha escala, não tinha coordenada geográfica. Então, para quem não conhece a área, fica difícil de se localizar. Principalmente que você está trabalhando com vários poços, está trabalhando com 6 poços. Então, ter uma escala é importante para a gente ver exatamente a distância de um poço para outro, e, enfim. E isso ficou um pouquinho gritante assim, para mim, principalmente nas figuras 30 e 16 do seu texto, depois você dá uma olhada lá. Se você precisar de ajuda com isso, a gente senta, faz junto lá no QGIS da vida, algo do tipo. Ainda sobre o texto e ainda sobre gamma-espectrometria, porque realmente a geoquímica eu sentei e aprendi com você. Então, nos seus resultados, você descreveu muito bem o que cada proxy estava significando, né, com a sua interpretação, mas só em alguns intervalos lá da sua interpretação com os resultados de gamma-espectrometria, por exemplo, você afirma o seguinte, que o aumento gradual do aporte sedimentar para o topo, com a chegada eventual de sedimentos detríticos, e coloca entre parênteses tório e urânio, razão tório e urânio. Só que, sim, você está certo, fazer essa interpretação, onde o aporte chegando na sua bacia, ele vai resultar num aumento da razão tório e urânio. Só que se você colocar simplesmente entre parênteses tório e urânio, quem está lendo pode ficar um pouco confuso, apesar de você ter explicado anteriormente que o aumento dessa razão, você pode interpretar dessa maneira. Mas como você está discursando o seu resultado, é legal você colocar lá entre parênteses essa interpretação sobre a sedimentação detrítica e colocar entre parênteses aumento da razão tório e urânio, não deixar só solto, né? Porque essa curva tório-urânio vai significar várias coisas, não só isso. Então, a mesma coisa em sequência, você fala que possui uma superfície de inundação com base na base da sequência e coloca entre parênteses urânio e potássio. A mesma coisa, você utilizou esse agrupamento de curvas, né, razão tório, urânio, potássio, para fazer inferências de padrões progradacionais ou afogamentos do seu intervalo estudado. Então, você usou essas duas em conjunto. Então, o que significa, como que você interpretou que houve uma inundação? Porque houve uma diminuição da razão tório-urânio e um aumento da razão urânio-potássio. E como você explicou muito bem na sua apresentação, em detrimento do urânio ser dominante nesse intervalo onde as curvas se comportam dessa maneira. Então, ter um pouquinho de cuidado só nessa explicação, porque você está nos seus resultados. Então, é bom você explicar realmente tudinho e não se apegar que eu coloquei na minha fundamentação teórica, então está bem explicado, não precisa explicar aqui nos meus resultados. É legal você mastigar bastante nos seus resultados. E quanto ao texto, foi só essas coisas que eu anotei. Uma outra dica assim, também que eu te daria é que essas tabelas muito grandes que você colocou lá nos seus resultados, né, mostrando as concentrações dos elementos químicos, eu acho que poderia vir como um anexo
e aí você padroniza essa tabela também para ficar mais bonitinha. E aí, só 2 coisinhas da sua apresentação. Na hora que você estava falando da sua interpretação, me desculpe se eu estou enganada, você fala que a argilosidade diminuiu para a base. Só que quando você está fazendo uma interpretação, você sempre tem que ir da base para o topo, porque a deposição não ocorre, né, da base para cima. Não, Então... mas esse detalhe, perdão, Jennifer, não, pode falar. Não, porque esse detalhe, eu obviamente, né, entendo isso, mas é que eu pensei em passar uma intenção como se eu estivesse lendo a calha, entendeu? A calha, eu sei que é da base para o topo, mas a calha, como eu estava lendo do topo para a base, aí eu queria passar entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Esse feeling de como Sim, eu estou lendo a calha de cima para baixo. Eu sei que quando a gente está descrevendo a calha, né, a gente pega dos primeiros intervalos e vai sim, aumentando a profundidade com a interpretação. Mas eu não sei, eu não lembro realmente se eu vi isso no seu texto, se você fala isso, mas assim, para outras pessoas que não descrevem calha, vai achar estranho, né? Porque você falar que diminui a velocidade para baixo significa o quê? Que está aumentando a velocidade para o topo. Então, talvez essa expressão, não sei, talvez se encaixe melhor. E a última observação, que é também sempre pensando nessa questão de vai virar um artigo, é que nas suas imagens, lá com as curvas, né, no trace, tem um track que você chama de formação, mas na verdade está as suas quimiofaces. Então, só trocar esse nomezinho lá não sei se você está entendendo o que eu estou falando, se você puder colocar lá na imagem com as suas curvas. Aí, por exemplo, aqui no último track, né, você bota aqui formações. E aí você tem o CD3, CD2, só para te chamar a atenção, que aí você, sei lá, muda só esse nomezinho aqui, coloca aqui meu face, alguma coisa assim, para quem pegar a sua monografia entender o que você está falando, que CD3 não é formação, é quimioface. Então acho que eu deveria colocar os dois, porque aqui eu boto, tá bem pequenininho, tipo, topo da formação Codó. Ah, sim, aqui, topo da formação Corda. Então acho que deveria colocar formações e quimiofaces, talvez. Talvez ou aumentar um track, colocar só quimiofaces e deixar o outro de formações. Não sei, são pequenos detalhes, assim, só para te chamar a atenção mesmo. Mas, no geral, gostei muito da sua apresentação, do seu tema, é um tema bastante importante, então, parabéns, ficou excelente. Obrigado, Jennifer. E que venha o mestrado aí em vários artigos. Encerro aqui. Obrigado, Jennifer. Só pegando um gancho, eu acho, viu, Murilo, agora a gente já viu, já construiu essas figuras juntos e tal, mas talvez, hoje eu vejo assim, que essas cores, elas escondem um pouco as informações que estão atrás. Então, pegando um gancho nesse comentário que a Jennifer fez, você coloca um track como quimiofaces e bota só as cores só ali dentro, entendeu? Como se fosse aqui essa trilha de litologia aqui, tá vendo? Só tem as cores dentro da trilha. Então, seria legal a gente fazer isso e você botaria, claro, os limites você poderia estender se você quisesse. Mas eu acho que vai ficar mais claro fazer assim, porque aí não esconde as coisas que estão atrás. Aqui esconde um pouco, né? Jennifer, muito obrigado pelos seus comentários, muito, muito bacana. Eu esqueci de apresentar a Jennifer, para quem não conhece. A Jennifer é geofísica, a Jennifer está fazendo doutorado com a gente e me enche de orgulho assim, ver e contribuir, né, evidentemente, com a formação desses geofísicos, como o Murilo, como vários que estão aqui presentes, com essa capacidade de integrar dados não só geofísicos, como geológicos e geoquímicos. Isso é muito bacana, porque uma coisa natural é que quem gosta de física não gosta de química, quem gosta de química não gosta de física. É uma coisa natural, né? O geólogo, o cara que ia ser geofísico, mas não gosta de física, vira geólogo. O cara e por aí vai, né? E a gente consegue, hoje, meio que aqui no nosso grupo, a gente tem conseguido resgatar. Claro que tem as preferências de cada um, cada um tem o seu, onde ele gosta mais de trabalhar, mas essa integração é muito bacana. Eu fico muito feliz em poder estar contribuindo com isso. Então, ver um desempenho, uns comentários, como a Jennifer está fazendo
como geofísica, né, de formação, e a desenvoltura, né, de falar de ambientes deposicionais, de coisas como o Murilo, já o inverso, o Felipe é geólogo, mas ele já está entrando nessa área de geofísica, já está começando né, a se envolver nisso. Eu acho que isso é muito bacana e gratificante. Queria deixar esse registro. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Felipe. E isso posto, vamos agora para o professor Francisco Abrantes, que vai fazer seus comentários. Francisco, fique à vontade, eu vou desligar aqui meu microfone e minha câmera. Obrigado, Freire. Bom dia aí a todos, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria inicialmente agradecer, tá, o Fernando Freire e o Murilo por estar convidando a participar da banca. Eu gostei muito de estudar esse tema. Para mim, tipo, eu passei alguns dias olhando os teus gráficos, eu achei uma coisa fantástica mesmo. Eu vou estar pontuando tudo que eu consegui observar, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você não consiga modificar agora para o TCC, mas aí eu já gostei do que a Jennifer falou, que você pensa em fazer um mestrado, alguma coisa, isso vai ser, se você for seguir mesmo, vai ser muito bom, porque tem muita coisa para fazer, tipo, a minha mente meio que abriu, assim, em relação a isso, o Freire tinha até comentado comigo, tá ok? Então, eu vou dividir aqui algumas coisas, eu espero não falar muito, mas tem várias coisas anotadas aqui, muitas no PDF que eu vou mandar, o que eu listei aqui eu também vou te mandar em PDF, tá? Não, você nem precisa anotar nada agora, tá tudinho aqui, ó. Okay. Bem, como eu já falei, eu gostei muito do trabalho, eu achei ele bem explicado, muita informação e muito dado adquirido. Então, eu acho que para te tratar isso aí deu um trabalho para caramba, né? Mas, tipo, mostrou um resultado bom. Claro, o texto ele precisa de uma revisão na escrita, então, algumas partes eu já anotei no PDF, tá? E eu acho que, às vezes, você precisa acrescentar algumas imagens, que eu também digo que você tem que colocar. Ele é um tema inspirador e tipo, o trabalho também ajuda isso. Quando eu fiz meu TCC, eu trabalhei um pouco com geoquímica e quando eu olhei o teu, eu falo, caramba, como que eu não pensei nisso? Tem muita coisa. Então, eu trabalhei com elemento maior, menor, traço, fiz a distribuição, mas eu não tive todo o cuidado que você teve, né? Eu acho que porque muita coisa, eu fiz mineral pesado, eu fiz petrografia, fiz não sei o quê. E a geoquímica ficou só como um acessório para aprender a técnica, mas você mostrou como usar uma geoquímica. Eu acho que quando você publicar isso, vai ajudar também a desenvolver muito, até essas teorias que vocês estão pensando, vai ajudar bastante, tá legal? A apresentação foi muito boa também, você mostra domínio do assunto, tem uma boa articulação. Eu tenho só um ponto que você fala que a bacia do Parnaíba é uma bacia de margem passiva em um dos slides, ela é uma bacia intracratônica, depois você corrige isso. Eu não vi isso no texto, eu vi na apresentação, eu falei, caramba, de onde ele tirou isso? Com certeza, eu também vi isso. Então, isso talvez não está você no texto, isso foi da ideia dele de ontem para hoje. Foi, eu acho que como ele está tratando essa passagem aptiano-albiano, que começa ali essa margem, né? Então, talvez confundir um pouquinho, mas a bacia em si ela é intracratônica, depois você corrige lá. Tá ok? Então, bora lá. Parabéns pela escolha do tema, novamente, eu achei interessante, blá, blá, blá. Mas só que, e principalmente pelo fato das cartas estratigráficas, teve muita confusão na sequência cretácica. Eu não sei se você provavelmente deve ter prestado atenção. Tipo, Góes e Feijó bota uma forma, Codó Grajaú coloca outra, certo? O Vasco coloca, na verdade, Góes e Feijó, e o Vasco tem uma diferença, né? Eu concordo até um pouco com a ideia do Góes e Feijó, 94, é um pouco antigo, né, da distribuição, porque o Corda ele não é do Cretáceo, ele é Jurássico. Daí você mostra isso, o Corda está abaixo da tua sucessão, né? Então, eu senti falta um pouco dessa discussão na tua revisão bibliográfica, que você poderia ter feito, esquecido um pouco aquelas referências mais antigas, tipo, das unidades mais antigas e focado na sua unidade. Acho que para o próximo trabalho você pode tentar esquecer um pouco ali essa parte que não te interessa muito, resumir e focar nessa discussão que tem muita coisa nova aí que está saindo que você pode usar, entendeu? Principalmente nessas formações, Corda, Codó, Grajaú. Tá legal? Aqui, tipo, alguns autores, eles indicam que a passagem aptiano-albiano está dentro da formação Codó, outros dizem que é o limite com Itapecuru, também tipo, não foi abordado nada disso, que isso aí reflete um pouco no título do seu trabalho, isso eu vou falar no final. Tá? Aqui eu estou só vendo aqui. Sim, aí um dos grandes problemas também da revisão é porque provavelmente você usou muito só o Vaz Atial e o Góes Feijó. Então, a carta do boletim de 2007, ele tornou alguns alunos de TCC deixa um pouco preguiçoso na hora de pesquisar,
você fica preso muito ali naquilo, trabalha como se fosse a verdade absoluta, mas na verdade não é tão certo assim. Tem alguns pontinhos assim que você tem abordando, até no seu trabalho você deve ter visto isso, né? Então, tem muito cuidado em usar só um trabalho, você pode pesquisar mais. Eu acho que se você tivesse focado na revisão bibliográfica da tua sequência que você está trabalhando, talvez teria uma abordagem bem melhor. Tá legal? E aqui faltou algum, tipo, por exemplo, você cita o trabalho do Paz e Rossetti, mas aí faltam alguns trabalhos também do Paz que você poderia ter usado. E ele bota um datum bem legal lá para correlação. Então, tem uma superfície que ele usa de correlação, onde vai balizando as unidades inferiores, médias, superiores. Você definiu bem também. Tá legal. A metodologia eu achei bem completa. Eu senti falta de figura no manuscrito, mas na apresentação você mostrou um monte de figura legal que eu acho que você pode botar lá também. Está bem explicado, tá? Isso aí compensou. Agora, vamos aqui para os resultados. Eu tenho algumas dúvidas, alguns comentários, tá? E aí a gente vai conversando. Tem tempo? Bem, a Jenny falou de organização da tabela, né? De botar para o final. Eu achei interessante também, mas eu acho que você pode organizar os elementos colocando maiores, menores e traços. Certo? Você coloca ali o silício, alumínio, vai botando ali os que tem uma porcentagem maior, os elementos maiores, né, também na parte inicial da tabela, e depois você vai passando até os elementos traços. Eu acho que vai ficar uma boa visualização disso. E um ponto que eu achei importante é a quantidade. Eu não consigo entender até agora a quantidade de ferro que tem nas amostras. É muito ferro. Por exemplo, tem um poço aqui, o 101MA, que tem 56% de ferro, e a média dos poços fica entre 23, 20, 21, 25, 11, e geralmente numa rocha sedimentar a porcentagem de ferro é de 1 a 0,1%. Eu não consigo entender, não sei se é algo de agenético, se é deposicional, se é contaminação, eu não consegui definir nada. Você tem alguma ideia, assim? Não, então, eu tinha até pensado isso esses dias. Eu acho que não existe nenhum elemento, nenhuma rocha que tenha essa concentração de ferro. Acredito eu, né? Tipo, concentração. É só as lateritas, né? Uma concentração muito grande. Eu não sei explicar o porquê. Eu acho que é um ponto que você deve dar uma sondada aí. Não, mas isso, acredito eu que o que acontece? O XRF, ele não consegue ler todos os elementos da tabela periódica. Ele só consegue ler, eu acho que só até o magnésio, e olha lá, né? Que você tem que forçar um pouco o XRF para ele conseguir ler o magnésio. Então, o que acontece? Todos aqueles elementos como oxigênio, carbono, hidrogênio, hélio, ele meio que exclui do espaço amostral, entendeu? Então, aí as porcentagens de todos os outros elementos aumentam muito. Então, por isso que esse trabalho ele não foca de maneira quantitativa, e sim qualitativa, né? Perfeito. E além disso, a gente agora também fez faz sentido. Agora faz mais sentido. E por isso também que a gente prefere trabalhar com as razões, né, Murilo? Porque com as razões você não trabalha com os elementos em si e esse, vamos dizer assim, esse erro proporcional dilui, né? Como estando em razões. Ok. Então, tranquilo. Eu fiquei assustado com a quantidade, né? Mas eu pensei que poderia ser do método ou alguma contaminação, mas tá legal assim. E até eu senti falta também que você poderia ter colocado mas agora que você explicou isso, não tem mais a necessidade. Eu tinha pensado em colocar uma distribuição dos elementos isoladamente, que às vezes você fala, a porcentagem de urânio aumentou, entendeu? Então, às vezes isolado, acho que foi igual o trabalho foi de quarta, né, que teve, acho que foi da Luísa na formação Puti, que ela mostra esses trends, né, isolados. Mas viu, Francisco, desculpa assim te interromper, eu acho que essa sua observação é bem importante e talvez seja legal botar isso no papel, sabe, Murilo? Dizer, olha, não se deve levar em conta uma interpretação quantitativa usando os valores como absolutos, porque aí você explica isso aí, uma possibilidade do método, uma limitação do método, entendeu? Eu acho que vale a pena escrever isso aí. Não só você, como todos. Aí eu estendo isso a Luísa e a todos que estiverem trabalhando com XRF. Acho que vale a pena colocar isso. Legal, é mesmo, Freire. Ele coloca lá que é qualitativo, mas faltou, acho que, descrever melhor isso. Acho que se dá uma frase, umas duas frases, você consegue fechar.
Tá ok? Aqui o dendrograma, eu não entendi muito bem também, né? A questão do agrupamento. Ele é feito pela afinidade química ou é pela proporção? Tipo, ele é feito automaticamente ou você pode interferir ali no que você quer? Eu interferi no que eu quero. Você dá para interferir, né? Eu coloquei aqui, dá para ver aqui a linha, né, a qual eu coloquei o corte, né, para eu identificar esses dois grupos principais. Eu gostei muito disso, mas eu acho que tu teria uma resposta muito melhor, sabe, se tu fizesse a separação por quimiofase. Você jogou, tipo, acho que todos os dados do poço, não foi para fazer esse endograma? Não, só joguei esses. Não, você pois disse todos tá. Tipo, você pegou a análise de todo o poço e jogou no dendrograma. Eu acho que se eu tivesse pego por litologia, por quimiofaces, teria dado uma outra resposta, talvez, e ia ficar uma discussão bem, bem legal também. Tá? Mas aqui mostrou bem a separação. A tua explicação também ficou perfeita aí do azulzinho e do rosa, ficou show. Eu gostei muito. Mas aí, se tu faz o teste depois, por quimiofaces, vê o que vai aparecer. Tá? Porque eu já vi alguns trabalhos de dendogramas que separam o ambiente. E na formação corda mesmo. Na formação corda fizeram o dendograma com base em difração e fluorescência, onde separa ali lençol de areia, campo de dunas, delta. Então, eu acho que se você fizer por quimiofaces, também aparece uma coisa legal. Tem outras coisas aqui, vou tentar pular umas, tá? Então, aqui você fala... nesse tópico você apresenta nas discussões, né, os próxies geoquímicos por poço. Teve hora que eu me perdi, cara, eu vou te dizer. Porque quando você está dividindo ali por poço a descrição, fica muito repetitivo. Tu deve ter prestado atenção. Tipo, CD1 do 1 é igual ao do outro poço, igual ao do outro poço. Muda esse estilo de descrição. Descreve por quimiofase. Pega CD1 e descreve de maneira geral. CD2 descreve de maneira geral. Porque se for descrever por poço, fica repetitivo o teu texto. E aí, às vezes, se perde. Por exemplo, eu subia para ver a imagem, quando eu voltava, eu me perdia no texto, eu já estava no outro poço. Então, eu acho que se dividir por quimiofaces vai ficar bem legal também, tá? Ok. Aí, também eu sugiro uma figura para se colocar só a litologia de cada poço. Você pega uma figura, você bota só aquela litologia, tá? Para poder já ter uma ideia ali dessa visualização, mas você coloca a última figura, ficou muito boa também. Tá? Deixa eu ver. Eu estou pulando aqui para dar o meu tempo, os 15 minutos. Aí, no caso, nos textos de interpretação do proxy geoquímico, eu achei um pouco jogado. Você não fez uma relação de uma frase para outra. Às vezes você fala, não sei o quê, aqui teve uma progradação e depois formou o lago, e depois não teve como eu posso falar, um melhor link entre as frases. Isso aí você precisa tratar, tá legal? Okay. E aqui uma questão que eu tenho sobre a razão estrôncio-cálcio. Você bota assim no texto: progressivo aumento da umidade do clima, com diminuição da taxa de evaporação e aumento da salinidade. Se diminui a taxa de evaporação, diminui a salinidade. Certo? Espera lá. Se diminui a taxa de evaporação, se diminui a salinidade. Foi o que você falou no texto. Mas se eu diminuo a taxa de evaporação... Não, na verdade, você botou o contrário. Cara, estou confundindo aqui. Você botou, progressivo aumento da umidade do clima com diminuição da taxa de evaporação. Então, a taxa de evaporação está diminuindo e aumentou a salinidade. Mas, na verdade, quando você diminui a taxa de evaporação, a salinidade ela tende a diminuir também. Se aumenta a taxa de evaporação, vai diminuindo a quantidade de água, a salinidade aumenta. E aí foi um que ficou um pouco confuso nessa hora. Certo? Eu acho que isso aí você pode estar dando uma mudada. E o que eu fiquei bem confuso é por que o padrão da umidade acompanha a salinidade. Por exemplo, aumenta a umidade, aumenta a salinidade no perfil também. Não, o que eu acredito é que talvez essas razões de salinidade eles não foram assim muito boas, porque essas razões de salinidade elas são utilizadas normalmente somente em carbonatos, né? O meu poço, como eu fiz as descrições de todos esses poços, o poço inteiro tem carbonato, inteiro, assim.
Mas só que muitas das vezes nessas partes assim mais superiores, né? Essas partes mais superiores aqui obviamente não está mostrando, mas são identificados como traços ou raros, né? Mas eu resolvi fazer esse padrão de salinidade no poço inteiro para ver como é que dava esse resultado. E aí eu percebi também que esses padrões de salinidade eles eram muito parecidos com o de umidade. Então, o que eu pensei, talvez, é que eles não estejam mostrando, talvez, tanta assim a parte desse padrão de salinidade, e sim, como eu posso ver até que nesses dendrogramas, que muitas vezes eles estão, deixa eu ver aqui, magnésio, por exemplo, muito relacionado ao grupo 2, né? Talvez, porém, às vezes no grupo 1, né, assim como o estrôncio, talvez eles estejam mostrando, como eu peguei assim a litologia geral com argilas e o arenito, talvez eles estejam mostrando talvez uma condição de maior aporte também. Foi uma conclusão assim que eu pensei. E também eu não conseguia separar, né, o carbonato de todas as amostras, como estava tudo misturado, né? Uhum. É Talvez, basicamente isso. uma das coisas, se você citou isso, eu acho que você pode bater em cima, talvez tenha uma relação com o aumento da conectividade marinha. Então, talvez por isso que está tendo isso. Não deveria estar, deveria ser pico assim, oposto, entendeu? Nesse caso. Mas como tu fala que tem muito carbonato disseminado, o que está acontecendo aí é aumento da conectividade marinha. Então, você consegue pegar isso no CODO e já tira um ponto, porque o CODO, em alguns trabalhos, por exemplo, até do Pacho que estava sendo, fala que é continental. Mas isso está mostrando que não é tão continental assim. Ele está ali, seria essa interpretação do Golfo que vocês estão falando. E aí já rebate alguns trabalhos antigos, tá? Então, sei se você está evoluindo bem aí nessa discussão. Mas você coloca isso, então só dá uma balizada lá nisso, tá ok? O padrão, progradação, retrogradação, ok. E para fechar aqui, eu tenho só dois pontos, tá? Um é sobre a figura 36. Você tem como colocar lá, que é aquela da correlação. Ah, tá, essa aqui. Essa figura eu gostei, foi a que eu fiquei mais ansioso para chegar na escrita dela, para ler o texto logo para chegar lá, tá? Eu acho que a orientação que você colocou não mostra tão bem o que você apresenta no trabalho. Por exemplo, já qualquer trabalho estratigráfico, você coloca a ordem dos perfis da mesma forma que está ali no mapa. Por exemplo, o perfil 14, que está em NW, você coloca muito pro lado direito da figura. Você tem que inverter. O 14 tem que estar ali no lugar do 93, o 110 tem que estar no lugar do 101, entendeu? Tá, E aqui você consegue fazer a correlação desses 5 perfis dessa forma. Então vai ficar essa parte ali, inverte e bota só essa correlação entre esses. Tem um que está muito isolado, correto? Esse isolado, você pode fazer uma espécie de... qual é o que está isolado? É o 93, né? Esse que está isolado, você pode fazer uma espécie de painel estratigráfico. Como assim um painel estratigráfico? Você vai tentar fazer mais ou menos ali como se fosse aquela sísmica 3D, uma interpretação, uma correlação 3D, onde você vai pegar esse 93 e o poço mais próximo dele que eu consigo ligar é o 49. Quando eu ligo 93 e 49, os dois não têm um CD1. Parece que nessa porção tem alguma coisa, alguma elevação que separa os outros pacotes. E aí bate o que você falou. Você consegue ver isso? Correlação 93 com 49. Tu vai ver que tem uma semelhança maior e ele separa essas duas zonas. Aí vai ter, para um lado aqui, você tem esses pacotes de anidrita, do outro lado também, mas nesse meio aqui você não tem. Então, nessa seção aqui, NSW, tem uma coisa diferente. Se você fizer modificar essa correlação, tu vai ter uma resposta bem legal, tá legal? Então, isso aí mostrou um produto bom. Acho que tu conseguiu entender isso que eu falei da figura? Sim. Tá ok? E último ponto, só para finalizar, desculpa a demora, tá? É sobre o título, que eu acho que tem que mudar um pouco por causa desses outros problemas. Por exemplo, você fala o reconhecimento da passagem Altiano-Albiano. Eu pensei, bacana, ele vai mostrar ali onde é essa passagem, onde é esse limite. Não é isso que acontece. Eu acho que quando vocês tratarem o dado de palinologia, talvez dê para limitar bem aonde é isso dentro da formação CODO. Acho que você pode mudar alguma coisa proxy geoquímicos da formação CODO, definição de quimifácil, você vê aí. Mas, no meu ver, eu acho que a questão do reconhecimento não está bem reconhecido. Está usando os outros trabalhos para dizer que está nessa passagem, mas não está bem definido isso. Mas eu falei para caramba, desculpa estender.
Parabéns de novo, Murilo, parabéns, Pereira, pela iniciativa de estar aí a fundo na Bacia do Parnaíba, que ela tem poucos trabalhos e agora estou vendo que tem muita coisa que está sendo feita. Então, o que eu tinha para falar é isso, tá ok? Valeu, Obrigado. Murilo. Obrigado, Francisco. Nós que agradecemos aí a sua colaboração. Não, e super bacana aquela história da... É o meu pensamento mesmo. Aquilo é a entrada do mar, é uma conectividade. Então, são conectividades esporádicas que acontecem, que entra água salgada. Entra água salgada e aí aumenta a salinidade. Tá? Então, é exatamente essa dicotomia, né? Tá indicando que existe uma outra opção. E a gente até chegou a discutir isso, né, Murilo? A gente conversou sobre isso em algum momento. Então, realmente é uma observação interessante. Essa observação da correlação também é uma coisa bacana. Você pode, de repente, fazer um teste aí, botar, realmente ele tem razão, o 93 está muito distante, geralmente ele dá uma mudança, né, no padrão. Mas se você pegar do 14, eu acho que talvez não vai mudar muito, vamos dizer assim, a história, mas fica talvez mais bem representativo, e o 93 fica uma coisa à parte. É isso mesmo, acho que legal e bom ter você, Francisco, aí no time, participando aí, né, das discussões. A gente realmente quer contribuir mesmo, aumentar. A gente tem dados, temos dados, até respondi ao André, que ele me fez uma pergunta agora por e-mail. Os equipamentos são nossos, André. Os equipamentos são da UF, né? A gente está comprando com projetos e é nosso, cara. É um bem público, de um patrimônio do povo brasileiro, né? Um patrimônio nosso. Então, tá aí, cara. A gente tem gama espectrômetro, tem XRF, a gente precisa entrar um pouco na física para... Eu sei que eles têm lá um difratômetro de raio-x, né? É uma coisa que a gente não está ainda trabalhando muito próximo, assim. Mas, enfim, bacana. Legal essa interação. Ver vocês dois. O Francisco é do meu departamento, ele está chegando agora, e o André é interessado, eu acho que enriquece, né? Fica bem bacana. Bom, agora, antes de passar aí para a nossa reuniãozinha secreta, eu queria saber se alguém da audiência, em particular o André Belém, se ele tem algum comentário a fazer, e a banca como um todo, algum questionamento para fazer. Aquela pergunta que Murilo combinou aí com Luísa, com o pessoal aí, se tiver, a hora é essa. E o André também, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Eu só queria agradecer a oportunidade de assistir. Murilo, parabéns. Você me fez, no meio da pandemia, com chuva chegando aqui, inclusive, me viajar para o Nordeste ainda alguns milhões de anos atrás. Alguns não, né? Quase uma centena de milhões de anos atrás. Assim, eu gostei muito da tua apresentação. Fiz várias anotações aí para a gente conversar uma outra hora. É um negócio bem interessante que você mostrou, porque a circulação geral da atmosfera e do oceano, nessa época, ela mostra muito claramente uma circulação que permite circulação de golfo naquela região, mas ela não permite entrada de água de sul para norte, porque é como se você estivesse indo contra a direção de toda a circulação atmosférica. Então, você me deixou com algumas dúvidas ali que eu anotei exatamente nos modelos que a gente está preparando. Infelizmente, nos modelos eu tenho que pegar essas regiões de profundidade que pode parecer golfo e apagar elas, porque o modelo é muito global, ele não consegue resolver isso. Mas é algo que a gente consegue explorar muito em termos de circulação geral dos oceanos e ver se realmente o quanto que permite entrada de água de norte para sul e de sul para norte, né? Então, muita coisa que a gente vai poder sentar e discutir, para deixar também até aberto aqui, a gente está trabalhando forte nas questões de implementação de modelo de circulação geral da atmosfera e do oceano para essa época, e aí dá algumas ideias interessantes, porque, por exemplo, você pode dizer, naquela região, qual seria o potencial de precipitação nessa época, ou qual seria o potencial de temperatura do ar. Vários processos que se conectam com o que vocês estão fazendo, a gente consegue criar experimentos, criar cenários e testar, que eu acho que isso que é o mais legal, né?
e discutir ciência. Então, de novo, parabéns pela tua apresentação e, Fernando, obrigado, parabéns pelo teu grupo aí, obrigado pelo convite. Legal. Não, é bacana ter essa visão atmosférica, oceanográfica, né, que a gente não tem. Nossa visão é a rocha, a gente fica meio estático ali na rocha e no dado geofísico e no dado geoquímico, mas essa noção de evolução, de modelagem, a gente não tem. Então, foi legal ter isso. E de novo, pontuar que esse é um fragmento, né? Então, as proxies geoquímicas, a gente precisa discutir essa coisa do título, porque isso vai para a ata, sabe, Francisco? Então, a gente tem que meio que decidir isso agora, se mantém esse título ou não, porque isso vai para a ata final. Porque, como eu falei, então a gente está trabalhando com razão, carbono, nitrogênio, a gente está trabalhando com isótopos, ainda não fizemos as análises, mas faremos isótopos de carbono, isótopos de nitrogênio, a parte de palinologia a gente já tem alguma coisa feita. Então, são várias proxies que vão dar robustez a esse estudo. Talvez o Francisco tenha razão, não seja nesse momento que a gente esteja reconhecendo, né? Talvez isso seja um pedaço desse reconhecimento, que nos levará a esse reconhecimento, quando a gente integrar as outras ferramentas, né? As outras metodologias, as outras técnicas. Então, talvez ele tenha razão, a gente mude aqui alguma coisa, mas a gente tem que fazer isso agora, porque isso vai para a ata. Agora que eu quero dizer assim, agora, nas próximas horas, né? Porque eu vou, depois que a gente encerrar aqui a reunião, então eu aceito sugestões, né? Se quiser mandar alguma sugestão, manda por e-mail aí, porque isso tem que estar na ata, para não ficar uma ata uma coisa e na coisa outra, né? Na dissertação outra. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero comentar aí, eu concordo com o Francisco com relação à mudança do nome. Eu acho que podia entrar alguma coisa relacionada à paleoambiental, né? Já que vocês estão propondo aí um modelo de circulação, não, modelo de circulação, não, modelo de laguna e tal. Acho que sei lá, interpretação paleoambiental, paleodeposicional. A partir de proxies geoquímicas, alguma coisa assim. Vai ficar parecido com o da Luísa, porém tem que botar que é na formação CODO, entendeu? Sim. Então, interpretação paleoambiental. Já vai anotando aí, o Murilinho. Interpretação. A gente já decide logo, então. Interpretação paleodeposicional e paleoambiental da formação CODO na área do Parque dos Gaviões, Bacia de Parnaíba. Esqueci da Bacia de Parnaíba. Espera aí, calma aí. Interpretação paleoambiental e paleodivisional da formação CODO com base em quimioestratigrafia na área do Parque dos Gaviões, tal. Tá bom assim? Legal. Formação CODO com base em quimioestratigrafia na área do Parque dos Gaviões, Bacia do Parnaíba. Tá bom assim? Tá ótimo. Então tá, então você corrige aí na apresentação, corrige no seu texto e eu corrijo aqui na ata. Tá bom? Tá bom. Sim, pessoal, antes da gente passar aí, vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Luísa, Guilherme, Lídia, Bárbara, Leonardo, Juliana, Carlos. Tá igual a reunião de ontem. Ontem a gente fez uma reunião, André, que a gente falou 1 hora na reunião, falamos pra caramba, aí depois... Eu só queria fazer um comentário que eu acabei esquecendo, você falou Carlos, eu lembrei agora. Só fazendo uma correção, porque vai ficar gravado, e também dar os créditos, porque essa parte onde o Murilo trabalhou da formação CODO, a maioria dos postos foram adquiridos pelo Carlos, porque eu tinha feito sim anteriormente e ele refez com uma metodologia nova, né, que a gente implementou alguns outros cuidados, né, de laboratório. Então, só dando os devidos créditos aí, que a gama espectrometria foi realizado majoritariamente pelo Carlos, no caso. Carlos Saraiva, que está aí na plateia. Boa. Essas coisas são importantes, né? A gente dá os devidos créditos.
Bom, olha só, eu vou... Sim, alguém quer mais algum comentário? Então é o seguinte... Deixa eu ver como é aqui, eu sempre me passo. Eu vou abrir uma sala agora, paralela a essa, então eu vou convidar os membros da banca. Vou pedir para quem vai ficar nesta sala aí agora, desligar seus microfones, senão a gente fica ouvindo lá. Desligar seus microfones e as câmeras e a gente vai para outra sala para dentro. Então, aí vocês que eu vou convidar, basta aceitar o convite. Então, deixa eu ver quem é que vai. Felipe Vidal, Francisco Abrantes, Jennifer, não é isso? Jennifer, Felipe Vidal, Francisco Abrantes. E aos outros, até daqui a pouco. Daqui a uns 5 ou 10 minutos a gente está de volta. Espera aí, deixa eu ver. Fernando, eu vou sair já para uma outra reunião, mas, ó, de novo, parabéns. Obrigado por todos aí, tá bom? Obrigado, cara. Assim que tiver a gravação no YouTube, avisa que eu vou colocar lá no grupo também, tá bom? Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço a todos aí. Até mais. Vou dar uma pausa aqui na gravação. Estava gravando de novo. Então, vou só repetir essa parte. Então, a banca se reuniu e você teve um excelente desempenho na parte oral, porém, existem algumas coisas a fazer na parte escrita, né? Algumas correções que a banca sugeriu. Cada um dos membros vai te mandar as sugestões por e-mail, né? Do PDF, enfim. Para você vai ter um mês para fazer essas correções. Então, a sua nota final ficou como 8. Parabéns, né? O seu mais novo geofísico brasileiro aí. E vamos rumo ao mestrado, né? Um mestrado que tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer. Agora, com o Francisco chegando também, eu acho que vai dar um gás, né, no grupo. Eu acho que vai ser bem bacana, certo? Então, parabéns, meu companheiro, e um grande abraço aí. Parabéns, Murilo. Parabéns, Murilo. Obrigado. Parabéns, Murilo. Parabéns para ele pelo trabalho. Muito bom. Obrigado a vocês da banca, obrigado à audiência aí e grande abraço aí a todos. Aqui eu encerro a reunião. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Vou mandar a ata para vocês, tá, banca? Ok. Já com o título novo. Tá bom.